Muito obrigado. Boa noite a todos. É um enorme prazer estar presente aqui na UERJ, mais uma oportunidade de visitar essa universidade que há tantos anos eu tenho convívio e tenho estado em várias ocasiões, em razões até diversas, em palestras, conferências, colóquios, congressos, e a primeira vez eu me recordo foi justamente em 1980, quando aqui na UERJ se realizou uma SBPC em pleno período militar, e nós tivemos uma enorme dificuldade, principalmente de externar as nossas ideias e colocar as nossas posições enquanto historiadores, sociólogos, cientistas sociais em geral, que tínhamos a dificuldade e falta de espaço político para defender um conjunto de ideias que a gente, na época, acreditava. Então, a UERJ, para mim, tem um significado muito pessoal e muito particular na minha carreira como cientista social e historiador. Gostaria de agradecer também ao Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas, em nome da Deise, do Gaudêncio, também a minha colega Lenar, que há muitos anos, como historiadora, eu tenho também o prazer de conviver, e a Tânia, que muito gentilmente me pegou hoje no aeroporto do Galeão. Coube-me a responsabilidade não muito fácil e pequena de falar de Sérgio Buarque de Holanda, que para gerações mais jovens, talvez o mais comum e mais conhecido seja o fato dele ser o pai do Chico Buarque, né? Mas além dele ser o pai do Chico Buarque, o Sérgio Buarque de Holanda também tem uma presença no cenário cultural e intelectual brasileiro, talvez única e muito peculiar pela sua trajetória e pelas suas características enquanto cidadão e enquanto intelectual. Eu gostaria de traçar um breve resumo da sua trajetória pessoal, para quem não conhece a figura do Sérgio Buarque de Holanda, ter a oportunidade de uma noção de quem e de quem foi Sérgio Buarque de Holanda. Sérgio Buarque de Holanda nasceu na cidade de São Paulo. Ele viveu boa parte da vida dele no Rio de Janeiro, viveu por aqui muitos anos, e praticamente depois da sua maturidade se transferiu para São Paulo e tornou-se professor da Universidade de São Paulo na década de 50. E lá permaneceu paulista enquanto foi professor da USP, e veio a falecer em 1981. A sua trajetória é muito interessante, porque se nós formos medir pela sua receptividade, o que quer dizer, de que maneira a obra do Sérgio Buarque foi recebida pelos leitores, é bastante paradoxal, e eu vou dar o exemplo mais conhecido, e talvez para aqueles que estudam o Sérgio Buarque, talvez seja uma referência para vocês muito importante. Sérgio Buarque nunca foi um pensador fácil, ele nunca foi um pensador de acesso muito simples. Ele sempre exigiu uma enorme capacidade, principalmente daquele que o lê, um desprendimento e uma capacidade de ser disponível para a leitura, sabendo que ele vai nos surpreender a toda página que a gente virá da sua obra. Por isso que Sérgio Buarque nunca foi unanimidade para lugar nenhum e para ninguém. Ele foi odiado pelas esquerdas. Na década de 70, ele foi praticamente estigmatizado pela esquerda, que, de uma certa maneira, predominou no ensino universitário brasileiro, para, nos anos 80, tornar-se um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores e do PT, e ser, a partir de então, endeusado pela esquerda, para vocês verem como ele é uma figura absolutamente original, porque, ao mesmo tempo, em menos de 2 décadas, foi discriminado
pela esquerda e em seguida foi praticamente endeusado por ela mesma, né? O que seria e o que teria em Sérgio Buarque chamado tanto oposição do pensamento de esquerda, quanto, por outro lado, em outro momento, a esquerda tenha sido capaz de descobri-lo. Um homem que, e eu gostaria de chamar a atenção de vocês, um homem que na sua trajetória de vida sempre militou nas causas democráticas e socialistas. Isso que é o mais paradoxal. Sérgio Buarque de Holanda, já no século passado, na década de 20 do século passado, por volta de 1922, participou de maneira ativa no movimento modernista, que foi um movimento político e literário que teve o foco e o centro na cidade de São Paulo, mas que com certeza teve uma presença marcante aqui também no Rio de Janeiro e no Nordeste, sendo que o próprio Sérgio Buarque e figuras como Gilberto Freire, Mário de Andrade, Oswald de Andrade, foram figuras proeminentes desse movimento. O Sérgio Buarque foi um desses militantes do movimento modernista que pregava que o Brasil precisava romper com as velhas tradições hierárquicas, burocráticas, estamentais e oligárquicas e passar a compreender a si mesmo como uma nação em vias de modernidade. Foi por essa razão que Sérgio Buarque aderiu ao movimento modernista. Em plena agitação que foi a década de 1920, não só no cenário brasileiro, mas no cenário internacional, Sérgio Buarque de Holanda foi convidado pelo Partido Comunista Brasileiro, já no final da década de 20, por volta de 1928, a se tornar deputado pela cidade do Rio de Janeiro para disputar um cargo no então formado Bloco Operário Camponês, que era um partido político que disputava as eleições no Brasil na década de 20 e era um partido profundamente marcado pela influência do Partido Comunista do Brasil. Em 1929, Sérgio Buarque de Holanda é convidado pelo jornal Diário de à Noite de São Paulo a ser o primeiro brasileiro a fazer uma visita na então criada União Soviética, que de uma certa maneira não tinha mais do que 11 anos de revolução, não é, realizada por Lenin em 1917. Sérgio Buarque de Holanda foi o primeiro brasileiro a ser convidado a entrar num país comunista e conhecer o que era a realidade do mundo comunista para trazer para o Brasil o que significava na história da humanidade a primeira revolução socialista da história. E foi Sérgio Buarque, em 1929, fez suas malas e foi embora para a Europa para conhecer a realidade da Revolução Soviética. Teve um enorme azar, porque ao chegar na Alemanha, em 1930, Hitler já havia ganho as eleições na Alemanha e a situação política na Alemanha já era bastante difícil de conviver. E, portanto, todos os contatos que Sérgio Buarque tinha do Partido Comunista Alemão, que o levaria a Moscou, foram rompidos, porque os próprios militantes do Partido Comunista Alemão foram presos e perseguidos pelo regime fascista e nazista do nacionalsocialismo hitlerista. Isso torna a experiência de Sérgio Buarque profundamente radical no sentido de que, muito embora impedido de frequentar e viajar para a União Soviética para conhecer a realidade de um primeiro país socialista da história, ao mesmo tempo ele pretendeu não perder a oportunidade de viver na Alemanha em anos tão difíceis e tão conflitantes. E por iniciativa dele próprio, resolve permanecer na Alemanha e começa a frequentar círculos intelectuais que são opositores ao regime nazista. É claro que o regime nazista atinge o seu ponto mais radical de fechamento e autoritarismo a partir de 1933, então entre o período que ele chega na Alemanha até o período onde fecha radicalmente o regime em 1933, há uma
ligeira liberalidade no nazismo alemão que ele aproveita de maneira muito rica, que talvez o seu próprio filho no futuro relembraria talvez o passado que o próprio pai teve. Sérgio Buarque virou um boêmio da Berlim dos anos 30, e frequentando bares e cafés da intelectualidade de esquerda, pôde conhecer em profundidade um pensamento renovador e inovador que estava surgindo na Alemanha, figuras essas que fariam até hoje referência fundamental para a sociologia contemporânea, sendo lá a descoberta que ele teve de Max Weber, razão pela qual ele se torna um admirador e um leitor assíduo de Max Weber, mas também é o lugar aonde ele toma conhecimento de maneira indireta com a obra que hoje no Brasil é uma referência fundamental para os estudos de história da civilização ocidental, que é Norbert Elias, que vocês todos já devem ter ouvido falar. Sérgio Buarque frequenta a Universidade de Berlim, tem como tutor e inspirador principal um historiador de grande importância da Alemanha dos anos 30, o Meineck, e através de Meineck ele se aprofunda nos estudos da origem da historiografia moderna, especializando-se principalmente em Leopold Ranke, um grande historiador alemão do século XIX, criador do historicismo, que é a primeira filosofia da história baseada fundamentalmente na ideia de que tudo que o ser produz é devir e história, e o ser não tem essência a não ser através do movimento da própria história, e esse pensador torna-se, portanto, uma grande inspiração de Sérgio Buarque pelas mãos de um outro historiador alemão que foi Meineck. Nessa altura do campeonato, e eu vou ser mais ou menos rápido, Sérgio Buarque tem a notícia de que no Brasil Getúlio Vargas derruba o governo das oligarquias, e ele toma conhecimento também que, pelo fato de ser paulista, o jornal que o financia na Alemanha, que mantém a bolsa de estudos do Sérgio Buarque lá na Alemanha, ele é empastelado. Empastelado significa ele foi destruído pelas milícias de Getúlio Vargas, e o Sérgio Buarque, em última instância, ficou sem bolsa de estudo na Alemanha e teve que apressar o seu retorno ao Brasil. Muito embora ele tenha retornado ao Brasil, ele retorna não abdicando das suas convicções democrático-socialistas. Em 1935, é um simpatizante da Aliança Nacional Libertadora, é um opositor ferrenho do regime ditatorial de Getúlio Vargas, é um dos signatários da famosa Manifesto dos Escritores, da Associação Brasileira de Escritores, que podemos anunciar como o primeiro documento do fim do Estado Novo no Brasil, do fim da ditadura do Estado Novo no Brasil. Em 1946, ele é membro fundador do Partido Socialista Brasileiro, quer dizer, o que demonstra, portanto, a sua coerência e convicção nos princípios da democracia e de um socialismo democrático, e isso o mantém fiel a essas ideias até 1968. Em 1968, já no regime militar, do qual ele é um opositor ferrenho, Sérgio Buarque de Holanda experimenta pela primeira vez o que significa a destruição e a extirpação de uma camada inteira de intelectuais brasileiros caçados pela ditadura militar, dentre eles, intelectuais do porte de Fernando Henrique Cardoso, Otávio Iane, Florestan Fernandes e tantos outros. E Sérgio Buarque de Holanda, por incrível que pareça, foi poupado pela ditadura. Mas isso não serviu para apaziguar a ordem militar, porque em seguida à cassação dos intelectuais brasileiros, Sérgio Buarque se aposenta voluntariamente da USP
em solidariedade a todos os intelectuais que haviam sido caçados pelo regime militar. Isso demonstra, mais uma vez, que um homem dessa grandeza e desse porte, que tem na sua personalidade a convicção das ideias que ele defendeu, eu acho que isso é um exemplo que poucas vezes na história do Brasil a gente tem elementos de grande quilate como é o escritor Sérgio Buarque de Holanda em todas as suas lutas e batalhas que ele viveu. É claro que ao final da vida, já com 78 anos de idade, depois de uma trajetória de tanta dedicação aos ensinos da história e das ciências humanas, Sérgio Buarque veio a ser um dos fundadores justamente daquilo que eu me referi, veio a ser um dos fundadores do PT, foi um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores, e eu acho que isso daí vem coroar de uma certa maneira, não sei qual seria a opinião dele hoje, tendo já a experiência do Partido dos Trabalhadores com 6 anos de governo, mas eu tenho a certeza de que ele jamais seria condescendente com qualquer que fosse a traição dos seus ideais liberais, socialistas e democráticos. Essa se vocês quiserem, além da qualidade dele ter sido pai do Chico Buarque, vocês podem perceber que o Sérgio Buarque teve qualidades suficientes para se tornar um dos elementos mais importantes da cultura brasileira do século XX, com toda certeza. Para dizer em outros ângulos da presença de Sérgio Buarque, no seu apartamento no Rio de Janeiro, serviu de base, e a razão pela qual o Chico Buarque aderiu aos primeiros movimentos da Bossa Nova é que todas as reuniões da Bossa Nova com Antônio Carlos Jobim e Vinícius de Moraes aconteciam justamente no apartamento de Sérgio Buarque de Holanda, que ainda tinha a qualidade de beber 1 litro de uísque por dia. É verdade, houve época em que ele era um convicto apreciador do velho malte escocês. E com isso eu acho que também serviu de referência a uma sociabilidade urbana das classes médias que, de uma certa maneira, se afirmavam nas cidades de maior índice de urbanização no Brasil e que deu justamente espaço cultural e político para a expressão dessa nova geração que ingressava e que faria, de uma certa maneira, o papel fundamental nos movimentos estudantis da década de 60, não é? Por essa razão, eu acho que Sérgio Buarque é um elo entre a geração modernista com a geração bossa novista. Ele é um elo da geração dos intelectuais socialistas da década de 40 e 50 para os intelectuais da minha geração. Eu mesmo fui aluno do professor Sérgio, como a gente costumava chamá-lo, na USP em 1967 e 1968. Então é dessa figura que a gente tem que tratar. E tratar do Sérgio Buarque é muito difícil, em primeiro lugar porque ele tem uma obra vastíssima. Seria até difícil de escolher o que é que a gente poderia perder horas falando de Sérgio Buarque de Holanda, não é? Sérgio Buarque de Holanda, qual deles? De que época? De que década? Da década de 30? Da década de 40? Da década de 50? Da década de 60? Da década de 70? Qual Sérgio Buarque, não é? Eu talvez vá escolher um Sérgio que talvez demonstre de maneira mais abrangente a coerência do seu pensamento ao longo de toda a sua vida, Muito a propósito do curso que está sendo proposto pela Deise e pelo Gaudêncio, muito a propósito, Sérgio Buarque é de fato um pensador original do Brasil. Ele é
acima de tudo, alguma coisa que a gente perdeu como herança e tradição. Não existe mais pensadores do Brasil, não é? A gente hoje pensa de maneira fragmentada, setorizada, pontualizada, mas a pensar na abrangência, uma sociedade, o seu modo de constituição, os seus padrões de sociabilidade e de dimensões culturais, é raro hoje na esfera do pensamento social e político brasileiro. Então, em primeiro lugar, é importante o curso que vocês vão fazer, porque vocês só vão lidar com sistemas de pensamento que pertencem ao passado. Quer dizer, não existem mais pensadores desse porte, dessa importância e dessa grandeza, que tenham criado sistemas interpretativos do Brasil. Então, é uma coisa já bastante original, não é? Estamos falando de Caio Prado, de Celso Furtado, de Gilberto Freire, de Sérgio Buarque de Holanda, pensadores que são de grande importância da nossa cultura. Eu tenho uma minha predileção, sou fã de carteirinha de Sérgio Buarque de Holanda, e nesse sentido é claro que os outros me parecem menos importantes, e é evidente que não significa que eles sejam menos importantes, significa só que Sérgio é a minha preferência, e a minha preferência é porque ele é o homem que pensa a história como eterno movimento, diferente de outros sistemas de pensamento, principalmente no campo da sociologia, ao qual ele aderiu no primeiro momento e aos poucos foi percebendo um pouco do paradoxo do pensamento sociológico, que é um pensamento mais estático do que o pensamento histórico. O Sérgio Buarque foi capaz de transitar nessas áreas com enorme facilidade. E eu vou tentar mostrar por que Sérgio Buarque, de uma certa maneira, responde mais às minhas expectativas do que os outros autores. Sérgio Buarque, ele tem uma obra que é seminal, tão sintética, tão pequena comparada com outras do porte que se apresentaram no contexto em que ela foi publicada, que nós teríamos até a tendência de imaginar que Raízes do Brasil seria difícil de comparar com Casagrande Senzala, principalmente pelo tamanho do volume de Casagrande Senzala. É bom lembrar que em Casagrande Senzala o volume é muito grande porque o Gilberto Freire gostava de escrever prefácios a cada edição que a obra era produzida. E os prefácios começaram, acho que do primeiro, chegaram ao 10º. O primeiro prefácio era sobre a obra e o 10º prefácio era sobre ele mesmo, dada a vaidade e o modo como o Gilberto Freire sempre se viu como intelectual e como pensador, não é? Quer dizer, como era um homem profundamente vaidoso, a partir de um determinado momento ele se satisfazia de falar de si próprio. Então a obra é grande também por causa dos prefácios. Tirando o prefácio, ela diminui de tamanho. Mas é claro que é um Sérgio Buarque de Holanda, um fã de Sérgio Buarque de Holanda, falando do Gilberto Freire. Sérgio Buarque de Holanda, quando foi para a Alemanha, e tendo tomado conhecimento da sociologia alemã, ele provavelmente num boteco de Berlim, de madrugada, tomando um chopp com os seus amigos, deve ter pensado, num determinado momento, a ideia de falar assim: acho que vou fazer uma teoria da América. E é isso mesmo que aconteceu quando ele estava na Alemanha. Ele teve a pequena ousadia de que ele seria capaz de elaborar uma teoria para a América, não para o Brasil. Ele era bem arrojado nesse sentido. Ele já pensou alto desde o princípio: vou fazer uma teoria da América. E fez. Tanto que elaborou que, ao voltar da Alemanha, Sérgio Buarque de Holanda, consta nos biógrafos de Sérgio, está certo que eu nunca encontrei esses manuscritos,
vai ver que era coisa mais de cerveja e de boteco, falar que já escreveu bastante, porque eu pesquisei a obra dele inteira. Não sei se vocês sabem, a Unicamp tem toda a obra do Sérgio Buarque, foi negociada pela família da dona Maria Amélia, a esposa do Sérgio Buarque. A família dos Buarque de Holanda cederam para a Unicamp todos os livros e todas as cartas, documentos pessoais, manuscritos, tudo do Sérgio Buarque está na Unicamp. Então, quem um dia pretende estudar Sérgio Buarque de Holanda, só tem um lugar no Brasil e no mundo onde vocês podem vir a conhecer quem foi esse historiador brasileiro. Os arquivos da Unicamp. É tão bonito que, se vocês forem visitar lá na Unicamp, até a biblioteca do Sérgio Buarque, a família doou para a Unicamp. Então vocês podem chegar e ver a escrivaninha, os armários onde ele guardava os livros, a poltrona também, é completo. Então é muito interessante, vocês terem uma noção do que é e o que foi a vida desse pensador brasileiro. Mas é importante nós observarmos que ele, ao fazer uma incursão dessa natureza, de pensar a América, porque ele falou assim: a América é o desterro da Europa. Não é um desterro ela não é um desterro não é o Brasil o desterro dos europeus. A América é o desterro dos europeus, seja portugueses, sejam espanhóis, sejam ingleses que formaram a América do Norte. Não é? Quer dizer, portanto, a América é o lugar do movimento, a América é o lugar do futuro, porque o ser que está lá não quer ficar. O ser europeu que migra é um ser que quer mais, ele é projeto, ele é um vir a ser, ele é aquilo que ainda não foi. Portanto, todo mundo que migra, todo mundo que sai do seu devido lugar, ele sempre tem uma experiência de movimento, de eterno movimento. E o que é mais profundo, de desterro. Você perde o chão, você se desterritorializa, você perde o seu lugar. É por isso que a primeira obra de Sérgio, Raízes do Brasil, começa com a seguinte frase: nós brasileiros somos desterrados em nossa própria terra. Quer dizer, nós somos estranhos ao próprio lugar que nós habitamos. Esse é o ser da América. A América é um projeto de futuro. A América não tem passado e não tem presente. Ela é um projeto de futuro. É por isso que nas frases de todos os pensadores brasileiros é comum você ouvir o famoso jargão: Brasil, país do futuro. Por quê? Parece que nós não temos elo com a tradição, parece que nós não temos elo com o passado, o presente não nos é sensível, e nós sempre esperamos pelo amanhã. Portanto, um amanhã que nunca vai chegar, porque nós vamos estar sempre em movimento para algo que a gente não tem a menor ideia do que a gente vai vir a ser. A gente se move num tempo e numa história que não tem sentido e não tem sinal, não tem caminho ao qual nós podemos nos ancorar e seguir em qualquer trajetória firme e segura. Sérgio Buarque fez essa pergunta: já que nós somos um povo em eterno movimento, que é diferente do povo europeu. O povo europeu é o contrário, é o sentido da permanência que faz a Itália, que faz a Inglaterra, que faz a França, é aquele passado milenar, é aquilo que sedimenta como tradição e raízes, é que torna a sociedade uma sociedade onde o passado é sistema de referência para a identidade. Qual é a nossa identidade?
A nossa identidade está sempre projetada para alguma coisa que ainda a gente não sabe verdadeiramente o que é. É essa pergunta que Sérgio Buarque fez. E é por isso que ele pretendeu fazer uma teoria da América, uma teoria do desterro. Nós somos uma sociedade que não tem comparação com nenhuma outra do mundo. A China é milenar, o Japão é milenar, a Europa é milenar, a África, queira ou não, está lá enraizada ao longo dos séculos. O único território do mundo, com exceção talvez da Austrália, que seria um território de desterro, são as Américas. É por isso que ele precisa de uma teoria nova. Não adianta para Sérgio Buarque vir com jargão, e eu vou falar uma coisa que talvez seja um paradoxo e até uma heresia. Ele não acreditava, não que ele desacreditasse do valor heurístico das teorias, mas ele não acreditava no uso fácil das teorias marxistas, liberais e todas as outras que de uma certa maneira foram produzidas num sistema cultural estático e próprio de uma cultura europeia muito demarcada por estratificações sociais rígidas, ao passo que ele dizia que as sociedades da América eram sociedades de um movimento tão permanente, tão rápido e tão veloz, que é absolutamente indescritível toda e qualquer categoria estática que viesse a congelar os sistemas de compreensão da sociedade. Portanto, compreender a América era compreender o eterno movimento. O eterno movimento. Isso nenhum pensador brasileiro foi capaz. Nenhum. Quer dizer, ele está acima, do meu ponto de vista, de qualquer outro pensador das ciências sociais brasileiras, porque ele é um autor que pensa o eterno movimento. E é por essa razão que ele escreve Raízes do Brasil. Ele escreve Raízes do Brasil sem medo de dizer que nós não temos nenhum ônus se viermos perder as raízes ibéricas. Porque o Brasil não são as raízes ibéricas. O Brasil é raízes ibéricas em movimento de transformação. As raízes ibéricas de fundo estático, que de uma certa maneira estabeleceu a sociedade portuguesa, não sobrevive na América. Do mesmo modo que a raiz de Castela, que faz um empreendimento do Império Espanhol, também se transforma de maneira radical na presença mutante do universo de desterro que essas populações têm que conviver. E é por essa razão que Sérgio Buarque de Holanda não encontra a matriz da sociedade brasileira naquilo que é o grande símbolo de Gilberto Freire. Gilberto Freire fez do Brasil uma casa grande e senzala, um engenho de açúcar. Jamais você lerá em Sérgio Buarque de Holanda que o Brasil é um engenho de açúcar. Brasil é movimento, Brasil é bandeiras, Brasil é aprisionamento de índios, Brasil é descoberta de Minas, Brasil é imigrante italiano, russo, polonês, de todas as nações que invadiram o território e transformaram incessantemente a nossa sociedade. Brasil é essa eterna transformação marcada por uma certa sistema de tradições que nos, ao invés de nos credenciar, nos desabilita de potencial de futuro. Por isso que Sérgio Buarque não tem apego a essas raízes. E ele diz, essas raízes são difíceis de serem rompidas, porque elas se embrenharam no ser móvel brasileiro, no ser mutante brasileiro, e esse ser mutante, a toda vez que ele se vislumbra nesse limiar
de um mundo onde essas antigas marcas da tradição predominam, essas marcas acabam tendo uma força maior que o puxa para trás e não para frente. Por isso que eu gosto de Sérgio Buarque como historiador. Ele não tem nenhuma veneração pelo passado, nenhuma, porque para Sérgio Buarque, assim como Benedetto Croce, a história é sempre história contemporânea, é sempre o tempo do presente compreendendo o passado. O passado não pesa sobre nós como um fardo inelutável e inescapável. É o presente que torna o passado imprescindível. É por isso que é no presente que levantam-se brasões, levantam-se tradições para garantir a permanência eterna do presente com os modelos do passado. O passado não exerce força nenhuma sobre nós. Na verdade, é o presente que quer um passado imóvel. E aí sim há interesses de grupos, há interesses que formaram o Brasil, que querem manter o país num regime ainda marcado pelos traços daquilo que pesa sobre a nossa cultura, que eu gostaria de dar alguns parâmetros para vocês. Espero que vocês tenham entendido até agora o desafio de Sérgio. Veja como é difícil. Sérgio tem que romper com muitas vertentes do pensamento liberal, do pensamento marxista. Ele tem que romper com uma série de paradigmas que, de uma certa maneira, vislumbram a sociedade brasileira. Não se esqueçam que autores como Caio Prado, Nelson Werneck Sodré, todo o marxismo que predominou no Brasil até a década de 80, que foi a minha geração, que trouxe Thompson para o Brasil, via a sociedade brasileira como sociedade feudal, sociedade estática. Isso era o marxismo que predominou no Brasil até a década de 80. A sociedade de Gilberto Freire é uma sociedade estática, formada por senhores e servos, e senhores e escravos. Não é uma sociedade que não tem dinamismo, não tem movimento, e é uma apologia das elites, porque é uma apologia da cultura portuguesa e da importância da cultura portuguesa na formação social brasileira. Isso Sérgio Buarque nega veementemente, nega Gilberto Freire, a tal ponto que o livro Raízes do Brasil, que ele lançou em 1937, todas as citações que ele fez de Gilberto Freire na primeira edição, em 1956, quando ele fez a quinta edição, ele tinha sumido com todas as citações, porque ele falou: agora eu já resolvi meu problema com a intelectualidade brasileira por completo, não se esquecendo, numa certa medida, que esse mesmo pensamento que é filiado também com a figura de Oliveira Viana, que tanto valorizaram as raízes ibéricas da nossa formação cultural, são os mesmos intelectuais que apoiaram a ditadura do Estado Novo no Brasil. Sérgio Buarque jamais conciliou os seus ideais com ideais de ditadura. Gilberto Freire foi um adepto e muito simpático defensor da ditadura de Salazar em Portugal e do colonialismo português na África, porque ele acreditava que os valores portugueses na África seriam capazes de manter uma África colonizada com os padrões dessa cultura ibérica. Portanto, eu acho que Sérgio negou tudo isso. Sérgio absolutamente rompeu com essas marcas e eu acho que ofereceu a nós uma vertente nova de pensamento social e historiográfico no Brasil. Eu vou levantar talvez um dos pontos mais polêmicos da obra de Sérgio Buarque, que pertence ao famoso livro Raízes do Brasil. Sérgio Buarque de Holanda, nesse livro, existe um capítulo que se intitula O Homem Cordial, que
a grande maioria dos intelectuais brasileiros fizeram uma tremenda confusão com o conceito de homem cordial. Todo mundo acreditou que o homem cordial de Sérgio Buarque de Holanda era um homem cheio de salamaleques e reverências. Cordial para Sérgio Buarque é um homem que move todas as suas ações pelas emoções e pelo coração. Portanto, é um homem cujo componente de racionalidade é profundamente limitado. Guardem isso. Esse é o fundamento do homem cordial de Sérgio Buarque de Holanda. Esse homem cordial seria o ser brasileiro. O ser brasileiro, por excelência, seria um português desenraizado, imerso nesse movimento da história, inexorável e sem rumo, que adentrou pelas brechas e matas e selvas brasileiras, produzindo novas relações sociais, estabelecendo novos sistemas de referências sociais, e que, ao produzir esse mecanismo, produziu uma esfera de sociedade onde a figura do empreendedor e do aventureiro é fundamental. Porque o aventureiro é o dono da América. Na Europa, o trabalho, o artesão, a organização da fábrica, as disciplinas, a submissão à rotina do relógio. Aqui não. Praia, mar, aventura, interior, serra, montanha, rios, riachos, cachoeiras, índios, selvícolas, aventura ininterrupta e absolutamente fascinante e inebriante. O homem cordial, ele cria novo espaço de sociabilidade, aonde o ser da aventura é um ser de expediente. Ele é um ser que não acredita nas normas e nas regras convencionais. Ele acredita no abraço do amigo, no afeto, não é, do grupo de chope, da torcida de futebol. Isso sim é aventura, é desafio de sociabilidade. Esse ser, ele é um ser moderno e ao mesmo tempo um ser do passado. Ele é moderno porque ele é um ser de movimento. Ele pertence a um espaço de tempo histórico que não existe no mundo igual. É por isso que todo mundo que costuma vir ao Brasil, costuma de uma certa maneira se fascinar por essa facilidade de afeto, de recepção, de aconchego, de calor humano, de falta de limites, abraça, beija no primeiro encontro, chama todos os santos em diminutivo, é Santa Teresinha, não é Aparecidinha do Norte, tudo fala no, todos os jogadores brasileiros é Ronaldinho, o diminutivo, ele nos aproxima e subjuga os outros. O ser da aventura, ele é um ser dominador. Ele é um ser dominador. Há um famoso livro de Joseph Conrad que chama No Coração das Trevas, que Sérgio Buarque era fascinado por essa obra, que é uma teoria literária da aventura. E o aventureiro é esse ser em movimento que, de uma certa maneira, ele assambaca tudo para si. Ele cria um mundo que são as regras do seu mundo. Então veja bem, esse ser, ele é muito pouco sujeito às regras de sociabilidade. Esse ser, ele se subordina muito pouco a regras formais da lei e da ordem, portanto do Estado. Esse ser, ele é pouco afeito às regras da lei, da norma, da disciplina e, portanto, a sociedade brasileira é uma sociedade que tem uma profunda dificuldade, segundo Sérgio Buarque de Holanda, de conviver com regras formais. Por exemplo, respeitar a fila,
não imaginar que o jeitinho resolve tudo, mas que tem que obedecer a normas que estão previamente estabelecidas. Nós não somos capazes de andar na faixa de pedestres, na faixa de carros. Sempre tem um esperto que acha que se tem engarrafamento nas estradas, o acostamento é para o mais esperto e mais vivo. Quer dizer, é o típico ser aventureiro. Enquanto você está sendo duramente ingressado no mundo das regras, das normas, da civilidade, respeitando o sinal vermelho, respeitando o sinal de trânsito, assim como todos têm que se ajudar reciprocamente para a formação da sua individualidade, sempre tem aquele que atravessa pelo acostamento dizendo: vocês são um bando de trouxa, eu vou chegar antes e atravesso todo esse tráfico aí, chego primeiro do que todos vocês. É essa lei de Gerson que todo mundo conhece, né? De que a gente tem que levar vantagem de tudo, não é? É isso que forma, de uma certa maneira, aquilo que Sérgio Buarque chama do caráter brasileiro, esse alto grau de informalidade. Portanto, todos os conceitos que vocês quiserem utilizar de classes são complicadíssimos, porque nesse grau de informalidade não há classe social que sobreviva, porque o nível de informalidade impede, inclusive, que as próprias normas de classe se estabeleçam. E eu gostaria de dizer para vocês de que os únicos elementos que as elites dominantes têm para fazer valer um padrão de dominação é o aparato legal, são as leis que ninguém obedece, de resto. O que mostra, de uma certa maneira, o que é a personalidade das nossas elites, que quando vê a sociedade nesse nível de informalidade, ao invés de pensar políticas inclusivas, de tornar uma sociedade apta às regras e normas que sejam universais para todos, não, ela pensa leis repressivas que possam coibir os comportamentos, na crença de que essa população, que historicamente tem como marca a informalidade, vai ver a lei e vai passar a obedecer no dia seguinte. É por isso que o Brasil é uma sociedade de um padrão de poder profundamente autoritário. O autoritarismo nasce no momento em que a elite, ao não ver a possibilidade de emplacar a lei, ela emplaca a força. O autoritarismo brasileiro, a origem dele, Sérgio Buarque de Holanda matou a charada de maneira exemplar, que não tem teoria marxista, ista e adesista, que vocês imaginarem que seja capaz de recobrir de maneira tão profunda as origens do autoritarismo no Brasil, porque é a dificuldade de construir uma esfera pública democrática. Como precisa construir uma esfera pública no Brasil, ela só pode se construir de maneira autoritária, porque aí sim a esfera pública se afirma perante a informalidade. Então a ditadura vai lá e impõe regras, acaba com bingo, acaba com a informalidade, acaba com todas as práticas alternativas e, por meio da ação repressiva, impõe a ordem. Essa é a origem do autoritarismo, é justamente a incapacidade que as elites brasileiras têm de levar a cabo uma política inclusiva. Sérgio Buarque de Holanda, no seu conjunto da obra, tem uma atualidade que nos ensina a compreender o Brasil, nos ensina a pensar as formas de nós nos libertarmos das amarras do passado, nos ensina a nos desvencilharmos mesmos de todas desses condicionamentos que nos fazem, ao mesmo tempo, tão afáveis, tão propensos às emoções, mas ainda incapazes de instituir uma esfera pública que não seja uma esfera pública marcada
pelo autoritarismo e pela exclusão social. Então, leiam, apreciem e deliciem com a obra de Sérgio Buarque. Obrigado.